Seja muito bem-vindo a este canal que se chama You Podcast. Se é sua primeira vez por aqui, por favor, se inscreva nesse canal. É um botãozinho vermelho que tem logo abaixo desse vídeo aqui. E do lado dele tem um botão para você ser membro. Se você quiser ser membro do canal, você tem algumas contrapartidas que a gente faz. Que, por exemplo, esse curso aqui, Mude de Vida Online, que se você for membro, você tem 50% de desconto. Você paga só a metade de qualquer pessoa que paga inteira. Além de ser um curso barato, ele ajuda você a ter uma presença positiva nas redes sociais. Também temos a Insider. Insider é roupa com tecnologia. Inclusive, eles lançaram uma camisa agora que está fazendo muito sucesso, que ela tem repelente nela própria. Então, se você vai para o interior, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem muita muriçoca, aqueles mosquitinhos. Você usando a camiseta da Insider, os mosquitos não pica você, a muriçoca vão para longe, tá certo? Outra coisa que eu queria falar é sobre os estúdios que a gente faz a gravação aqui desse podcast, o estúdio Showtime, tá? Nós temos aqui toda a estrutura para você fazer o seu podcast, seu videocast, seu curso online, conteúdos para redes sociais, transmissões ao vivo, estrutura de telão de LED, muita coisa, data show, telão, o que você precisar para sua aula, para sua palestra, para o seu curso, para a sua empresa, a Showtime tem para você. Tem um link na descrição, inclusive tem um link do curso, tem um link da Insider também, que usando o cupom e o podcast você tem 12% de desconto em qualquer produto da Insider, tá bom? Clicando no link. É isso. Hoje a gente vai falar de assunto de política, de história, podemos dizer que é a história viva do nosso Rio Grande do Norte, do nosso Brasil, que é o nosso convidado, ilustre convidado, que se chama Luiz Costa Freire, o mais conhecido como Lula. Ele tem 77 anos, é ex-policial rodoviário federal aposentado. Desde 1970 que ele ingressou na Polícia Federal, foi vice-presidente da Associação Casa do Inspetor e secretário de Obras de Extremóis, secretário de Obras de El Marinho, e nos anos de 2000, 2007 e 2012 foi coordenador de campanha de El Marinho. Quero desejar as boas-vindas a seu Lula. Seja bem-vindo ao You Podcast. Bom dia, Cleito. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar com você aqui. Eu gosto muito de conversar. E tu tem uma prática que você tem diante das câmeras, né? Mas a gente vai aprendendo. Não tenho tanta prática assim, também estou aprendendo. Então, é um prazer muito grande estar contigo aqui e bater um papo, ver o que eu posso lhe ajudar e o que eu posso esclarecer para você na sua entrevista. Vamos embora, vamos para frente, seu Lula. Vamos começar falando da onde o senhor nasceu, da onde o senhor é. Eu sou de Upanema. Upanema. Nasci em Upanema dia 16 de julho de 46. 46. Sinal agora, próximo mês, eu tô completando 78 anos, né? Muito bem, 78 anos. 16 de julho. Nasci em Upanema e em seguida meus pais vieram para cá, eu vim para aqui ainda de colo, e por isso que eu me considero natalense. Sim. Eu me considero natalense. E o Upanema, por sinal, está fazendo uns 5 anos que eu não vou lá, certo? Entendi. Eu ia muito, quando menino, todas as férias minhas, eu ia passar do Upanema, lá do Poré, na fazenda Poré, onde eu nasci. Entendi. E de lá eu fui crescendo, fui começando a ter atribuições e fui me esquecendo um pouco da minha cidade. Aí eu vim para Natal muito cedo, muito menino, criança, eu vim de colo ainda. A infância ainda foi sabia aqui, nem né? que vinha para cá. Não sabia nem onde estava, é verdade. Sabia não. Então, o senhor, nesses 78 anos que o senhor vai fazer, né, viu muita coisa acontecer na política, no mundo, no Rio Grande do Norte, né? Mudou muita coisa, né? Muita coisa. Eu, quando entrei na polícia, houve eleição para a Casa do Inspetor, que era a nossa associação de classe. Sim. Naquela época não tinha sindicato. Não existia sindicato, eu entrei na época da Revolução. Sim. Então, existiam associações. E eu me candidatei com uma chapa. Eu,
o Cristóvão Revoredo, um amigo meu que já faleceu, e ele era o presidente, eu o vice-presidente, e o tesoureiro. A associação era composta por 3 membros só, a Sei. diretoria. A diretoria era 3 membros, Uhum. presidente, vice-presidente e tesoureiro. E eu era o vice-presidente, Cristóvão Revoredo era o presidente, Uhum. e doutor João André de Brito Chaves, que foi juiz, já morreu por sinal, Recentemente. pouco tempo, recentemente foi. Uhum. Ele era o tesoureiro da associação. Então já daí eu já mostrava assim, um certo interesse por política, né? Eu sempre gostei, acho política muito bonita, apesar de ser muito, Uhum. muito bagunçada em Sim. determinadas ocasiões, né? Mas é uma arte bonita, eu gosto de política, eu acho bom. O senhor sempre foi bem articulado, né? Eu gosto de conversar com as pessoas e para quem conversa, ou é locutor de rádio ou é político. É verdade, é verdade. E assim, Eu também tive um programa, Cleito, lá em Elmarim tem uma rádio comunitária e eu tive um programa lá. foi mesmo? 2 anos eu fiz o programa do Rei, porque era um programa que tinha, ele só tocava música de Roberto Carlos. Ah, por isso o rei. Eu tava pensando aqui que rei é esse. Porque e outra coisa, eu tenho uma mania de chamar todo mundo meu rei, meu rei, meu rei. Como o baiano, né? O Baiano, é que é. gosta, né? É Às vezes verdade. eu chegava em Brasília, por exemplo, eu chamei meu rei, aí, você é baiano? Eu digo, não, sou norte Rio Grandense. Mas eu tenho essa mania. E todo mundo, muita gente em Almarim me chama de meu rei, que é o município onde eu mais passei meu tempo, dediquei mais Entendi, meu morando tempo, foi lá, né? Foi. E eu tive um programa durante 2 anos, programa de rádio, ao Sim, vivo. a rádio lá de Almarinho, né? Era o programa toda sexta-feira, de 12 a 1. Era 1 hora de programa. Eu levava políticos, levei muitos políticos para entrevistar. Entendi. Entrevistei Garibaldi como ministro da Previdência, Sim. entrevistei ele como presidente do Senado. Garibaldi Caramba. é meu amigo demais, eu gosto demais de Garibaldi. Aham. Aí entrevistei Zé Agripino, entrevistei Robson Faria, Olha, entrevistei tudo lá em tudo lá, Almarinho. Fábio Farias. Fábio Farias, eu fiz uma entrevista com ele no gabinete dele em Brasília e passei no programa. Sim, Trouxe sim. gravada e passei no programa. Os outros foram todos ao vivo lá. Entrevistei ao vivo. Entendi. Eu tenho uma curiosidade, seu Lula. Já que o senhor vive de política há bastante tempo, vive na política, não de política, né? Há bastante tempo. E o senhor viu a Revolução, né? Essa Vi. questão dos militares no poder, isso tudo, Isso, não é? Isso. O senhor vendo essa trajetória todinha da política brasileira, eu vejo muita gente falando em nova política, nova política, nova política. O que é que o senhor tem a dizer na sua visão dessa nova política? Nova política existe ou é só uma mídia que inventaram? Qual a sua posição Não, sobre isso? ela existe. Ela existe. E se Agora, deve a quê? O que seria agora a é o nova seguinte, política? é que o político passou a ter mais liberdade. E foi tanta liberdade que deram que ele extrapolou. Não soube lidar com Não essa. soube. Entendi. A coisa era para ter o regime naquela época era muito duro, muito seguro, era até demais. Engessado, né? Era engessado, certo? Mas aí quando foi aberto, eu me lembro que o discurso de João Figueiredo foi o último presidente revolucionário, né? O comício dele aqui, lá no Alecrim, ele disse: o povo brasileiro vai se arrepender e vai sentir falta dos governos militares. Foi mesmo. Foi. Ele disse isso. Agora, eu não sei em que sentido ele disse. Se foi no sentido da corrupção, Sim.
ele acertou, Uhum. certo? Ele acertou. Que tem aumentado, né? Demais. É aumentado de maneira escandalosa, Sim. né? Você sabe que quase todo dia a gente vê É escândalo, essas a coisas. Né? coisa, escândalos, é Uhum. coisa, e a gente sabe mesmo que não, a gente que conhece o métier da Sim. política, porque o- a política começa no município. Ela começa no município. Lá em cima, lá em Brasília, eles dão o arrebate. Eles Uhum. passam o ferro, como se diz, para engomar. Eles engomam. Aí tudo é feito no município, né? Tudo vai do município, tudo A demanda vem do vem do município. Ele só município. pega essa demanda e trabalha com ela, né? Exatamente, exatamente. Entendi. Aí isso deu uma certa misturada, sabe, Cleito? Hum. Mexeu com muita coisa aí, o povo não soube. Tem gente que não sabe, entra só para fazer o que não devia fazer. Tem Entendi. gente que entra para isso, para fazer o que não devia fazer. Uhum. E nisso deu essa deturpação toda. Hoje a gente vê como é que está o político. Você sabe, não sou eu que digo aqui. Todos nós sabemos que a classe política do Brasil é uma classe desgastada, né? Sim. Você sabe disso. É. Quando eu Quem diz falo, o contrário tá tapando o sol com a peneira, né? A exatamente. realidade é A essa. realidade é essa. A gente tá, tá mudando demais, mudou demais. A coisa ficou muito deturpada. Uhum. E o, contudo, o judiciário também Ah, é. foi se envolvendo com as coisas. Eu não estou dizendo que eu não estou aqui afirmando que o judiciário também faz corrupção, não. Uhum. Eu estou dizendo o seguinte, é que as leis do Brasil foram ficando mais brandas, Sim. mais acessíveis. A gente vê hoje, quando eu era menino, meu pai dizia, o crime não compensa, o crime não compensa, e Isso. não compensava mesmo. Hoje compensa. Uhum. Você vê gente milionária aí, Sim. milionária, É. que devia estar na cadeia, E não está. não está, né? É. E Ah, milionário, diga-se de passagem, com dinheiro de propina, de exatamente, corrupção. Não é? exatamente, exatamente. E o povo continua no sofrimento, o povão mesmo, o povão pequeno, se bem que hoje o povo de hoje pobre vive melhor do que o povo pobre De antigamente. antigamente. Quando eu era criança, quando eu fui criança, eu comecei a trabalhar, Cleito, com 8 anos de idade. Hum. Por quê? Porque meu pai era uma pessoa simples, motorista da saúde, Ministério da Saúde, Sim. e eu tive que partir cedo. Porque Aham. eu tinha 6 irmãos. Tinha Eu, seis eu era irmãos. eu sou o mais velho, ainda tenho, tá todos vivos, todos. Sim, sim, sim. E de cabeça baixa a escadinha era mais 6. Uhum. E eu via a dificuldade. Eu queria alguma coisa e não tinha, não podia ter. Ah, é? Então o senhor vem de família humilde. Humilde. Aí o senhor trabalhou com o quê? Assim, com 8 anos o senhor fazia o quê? 8 anos eu comecei a trabalhar numa loja aqui de confecções masculinas. Ah, Lojas Coop, sim. de Joaquim Felício de Moraes. Era um pernambucano que veio para Natal, botou essa loja. Aliás, tinha 2 lojas. Ele tinha uma na cidade, outra do Alecrim. Eu entrei na loja do Alecrim. Entrei porque tinha um gerente que namorava na época com a prima de papai, Hum. meu pai. E ele foi e me levou para lá. Eu tinha 8 anos de idade. Aliás, eu tinha 12 anos de idade. Foi em 1958. Certo. Com 13 anos, minha carteira de menor já foi assinada, porque naquele tempo o menor podia trabalhar. Ah, Podia trabalhar. Eu tirei carteira de menor. sim. Eu, com 9 anos, aliás, com 12 anos, a minha carteira foi assinada Entendi. pela loja Scoop, Joaquim Olha Felício de só. Moraes. Aí eu fiquei nessa loja uns 6 anos, mais ou menos. Mas ganhava salário? Não, quando eu entrei, eu era a SG, que Sim. chama hoje SG. Sim. Naquele tempo era contínuo, né? Contínuo. Contínuo.
Era o termo que se usava. Olha aí. Contínuo. E hoje aí mudaram. ASG. Hoje é ASG. Então o que era o ASG? O que era o contínuo? Era limpar a loja, varrer, limpar tudo, Sim. arrumar as prateleiras. Quando terminava o expediente, que as prateleiras estavam todas desarrumadas, eu ia arrumar a prateleira e tal. Entendi. Quando o vitrinista ia fazer vitrine, eu ia limpar o vidro da vitrine, para limpar aquelas vitrines que ficavam na frente da loja e tal. Aham. Então esse era o contínuo. A senhora era assinada essa carteira como Assim, contínuo. contínuo. Mas aí a pergunta que fica é, o senhor ganhava um salário ou era menos? Não, era menos. Era Nesse menos. tempo não Não existia, existia, né? a lei de ter um salário mínimo. Aham. Não, eu ganhava menos do que um salário mínimo. Vamos dizer que Entendi. o salário... Eu ganhasse a metade. Aham. O salário mínimo hoje é 1.400, né? Isso. Vamos dizer que eu ganhasse 500. Entendi. Não era nem a metade, era menos da metade. da um metade. pouquinho, certo? Aham. Então, aí daí eu fui, nas horas que eu estava fazendo nada, não estava fazendo nada, eu ficava vendo os vendedores venderem. Então você aproveitava e fazia escola lá, né? Aí eles começaram a me aproveitar, que foi uma ajuda, terminava de fazer a venda, dizia, ei, vai lá, embale isso aqui, embale aqui a mercadoria. Hoje é sacola, né? Você sai de uma loja cheia de sacola. Sim. Aquele tempo não era papel, aqueles papel de rolo que a gente puxava, Sim. rasgava. E botava. Aí eu comecei a fazer pacote ajudando os vendedores. E daí comecei a aprender. Aí eles começaram a entender que eu estava aprendendo e queria aprender. Sim. A importância é isso, é a vontade de querer fazer, né? Aí eles começaram a me dar uma colherzinha de chá, e aí mandava eu atender um cliente, Aham. o cliente queria, certo? Porque o vendedor é aquele que você chega para comprar uma camisa e ele vê no sapato. Entendi. Não tem a camisa que o comprador queria, ele vendeu um sapato. Entendeu? É verdade. É o vendedor. Porque às vezes você, por exemplo, o vendedor da Coca-Cola, ele não vende, ele tira pedido. É, Né? tem razão. Tem razão. Precisa argumento para vender Coca-Cola. Precisa. Não, a Coca-Cola se vende sozinha. Pinho Sol. Não precisa. Não precisa. Você chega, faz um pedido, o cara liga para o vendedor. Você vem aqui que eu quero fazer um pedido. É diferente. Verdade. É diferente você chegar, né, com a loja para comprar uma coisa. Um produto que não tem marca, né? Você tem que gerar o desejo do cliente. Então, a loja que eu trabalhava, essa loja que eu entrei, era confecção masculina. Por sinal, em Natal, era a loja mais alinhada, mais criteriosa e mais chique, vamos dizer assim. Naquele tempo, só tinha 2 lojas que vendiam artigos para homem de classe média para cima, Sim. média alta, certo? Ele não tinha produto popular. Na época era a Loja Seta. Loja Seta era da Guararapes, aí essa vendia produto popular. Então a loja Scope, as primeiras camisas... Era a primeira linha. Primeira linha. Entendi. Primeira linha. Para você ter uma ideia, foi a primeira loja em Natal com ar-condicionado. Foi uma filial que eles abriram ali na cidade, João Pessoa. Eles abriram a loja ali com ar-condicionado. Sim. Foi a maior estouro do mundo. Então o povo ia comprar só para ir para o ar-condicionado, só para conhecer a loja. Sim, era um atrativo, né? Uma novidade. Era uma novidade. Isso, queira ou não queira, é uma forma de venda também, né? Que atraía mais pessoas, é né? Um marketing, né? Marketing. Então, aí eu trabalhei nessa loja. Eu terminei lá trabalhando nessa loja. Então, eu passei de contínuo para vendedor. Aí fui classificado mesmo para vendedor. Bacana. E um negócio que eu achei interessante que o senhor fez, o senhor ajudava os vendedores, provavelmente não recebia nada por isso. Nada. Era pelo aprendizado. Nada, né? Era só pelo aprendizado. E eu vejo assim, uma mudança, não sei se o senhor percebe isso das gerações de hoje em dia. Ninguém faz nada de graça. Faz não.
Colocar o dinheiro na frente, né? É verdade. O microfone tá na minha cara, é verdade. O pessoal principalmente os mais jovens, né? Sempre quer uma coisa em troca. É verdade, é verdade. E fica difícil, Eu fui né? procurar aprender. Eu fui Aham. procurar aprender, porque eu digo, vou ficar aqui, vou ficar velho aqui nesse negócio. É só E eu naquela achava função, né? interessante, era interessante. A Ah, maneira eu achava bonito, eu tinha um atrativo por aquilo ali. E aham. queria aprender, né? E Entendi. terminei sendo vendedor da loja. Certo? Bacana, bacana. É, E como foi que o senhor migrou aí do comércio para ser um funcionário público, né? Um policial federal? pois é. Com Então isso. aí a história, tem uma história seguinte, eu era da loja Scoop, eu tinha um cliente, Sim. Clenilson Lima de O Queiroz. senhor tem a cabeça boa, hein? Tem, Lembra do nome das tem, pessoas tem. inteiras. Clenilson Lima de Queiroz. Aham. Clenilson era meu cliente na loja. E dos bons. Cliente bom, comprava muito. Era um cara bem, Bem de bem. vida. Aí ele botou uma empresa, ele recebeu uma, uma franquia. Naquele tempo não era franquia, Sim. mas é como uma franquia hoje. Uma empresa de mudança. Empresa de mudanças preferidas. Hum, Ele recebeu essa empresa. Através de uma amizade e tal, ele recebeu essa empresa para ser o gerente aqui, o representante, o o administrador. administrador. Entendi. Aí ele era meu cliente na loja e a gente tinha já uma amizade mais chegada que a gente até saía para fazer umas farrazinhas, tomar um chopp, um negócio, certo? Aham. Aí quando ele pegou essa empresa, ele disse, Luiz, que dessa época eu não era ainda bem difundido meu nome de Lula. Lula ficou mais coisa depois que. Porque Lula é o apelido de família. Aham. Todos os meus irmãos só me chamavam, De me Lula. chamam de Lula. Aham. Aí eu fui na política, que foi que essa coisa. Ainda não existia nem Lula Entendi. naquilo. Aí ele, Luiz, tu quer ir trabalhar comigo? Eu vou botar uma empresa aí, não sei o quê. Aí eu disse, mas Clenilson, pai, eu já tenho 6 anos lá na loja Scope. Tá? Naquele tempo as regras eram diferentes e Hum, tinha uma maneira de indenização. Hoje não, hoje você sai, pede, sai e recebe a indenização do mesmo jeito. Mas naquele tempo, se fosse a pedido, você não tinha direito à indenização. hum, E eu não queria sair sem pedir indenização. entendi. Porque a indenização era para ter indenização, era preciso que a empresa botasse para Pra fora, fora. demitisse. Aham. Certo? Então não tinha a flexibilidade da empresa Era, pagar os direitos era. mesmo. Aí eu disse a ele, Cledilson, rapaz, eu não sei, mas eu vou conversar com o seu Joaquim. Ele tinha até um apelido, Quincola. Hum, Todo mundo conhecia ele por Quincola. Gente boa demais. aham. Gente fina demais. Aí ele, cheguei e falei com ele. Seu Joaquim, eu estou numa situação assim, 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 assim. E a pessoa me fez um convite para um trabalho. Aí disse, você acha que o trabalho lá vai dar certo para você? Eu disse, eu tenho que tentar, né? E ele me ofereceu um salário melhor, né? Aham. Entendeu? Sim. Aí eu disse, aí ele foi e disse, eu vou mandar ele indenizar. Sim, então o senhor recebeu mesmo assim. Coisa Mandar ele boa, cara. indenizar. Aí ele foi, mandou fazer minha indenização. Eu recebi como se ele estivesse me botando para fora. Aham. Até me deu mais uma carta de recomendação. Olha aí que coisa boa. Foi. Aí eu fui para Clenilson. Aham. Isso nos idos de 64, 65, por aí. Aham. Eu tinha entrado na loja em 58, era 64, eu tinha uns 6 anos na loja. Entendi. Aí fui trabalhar com o Clenilson. Aí a nossa amizade se estreitou mais, ficou mais. E eu fui administrar o depósito da empresa, que era onde guardava as mudanças. As mudanças vinham para ser entregue, elas não eram diretas, elas iam para o depósito a gente distribuía nas casas, aqui e tal. Na época
Naquela época, os militares transferindo demais, era muita transferência militar, exatamente por conta da época da Revolução. Uhum. O pessoal almejava cargo militar naquela época? Era assim, glamouroso, assim, tinha muitos direitos, as Era, pessoas queriam muito ser militar, né? queriam, Entendi. era muito cobiçado Muito a cobiçado. farda. Aham. Diz que inclusive pelas mulheres, diz que as mulheres só gostavam de Ah, soldado. é verdade. Eu queria também aproveitar que a gente está nesse assunto, perguntar para o senhor viu a Segunda Guerra Mundial, ou não? Eu não, não, porque a Segunda Guerra acabou exatamente um ano antes que eu morri, Não, que o senhor nasceu. que eu nasci, que eu morri, que eu nasci, Entendi, que eu entendi, nasci. Eu nasci entendi. em 46, a guerra tinha acabado em 45. Ah, entendi, Né? entendi. É, Agora, meu e, pai contava com as sim, facetas da guerra, porque meu o pai que é que seu pai foi contava? militar e foi escalado, estava escalado para ir para o Rio de Janeiro, para embarcar para a Itália. Meu Hum, pai. Estava já tudo pronto, a família aqui chorando, porque quando um era escalado para ir para a guerra, a família já pensava logo que que não ia voltava morrer, era. mais. Era. Aham. Entendeu? É tanto que papai foi expedicionário. Quanto viveu, recebeu salário de expedicionário. Aham. Expedicionário seria o que exatamente? Ele faz o Era quê? um que tinha servido na guerra. Sim, qualquer pessoa que servisse na guerra Na chamava guerra, expedicionário. expedicionário. E tinha um salário do governo. Entendi. Ah, entendi. Interessante, Tinha interessante. um Bolsa Família, vamos dizer. Uhum. Era mais ou menos naquele do estilo. Era um salário, não era um salário estrondoso, Sim. mas era uma espécie de uma ajuda pela recompensa. E Então, meu pai foi escalado, só não foi para o Rio. Ficou ah, escalado aqui esperando o esperando. momento de embarcar. E não foi, aí acabou a guerra. Ainda bem. Aí ele escapou. Foi. Muito bem. Mas o senhor viu a ditadura acontecer também. Vi. Isso aí o E senhor aí viu. essa eu vi porque eu era jovem, eu era. Vê. E Entendeu? qual é a situação, por exemplo, de quem viveu, né? O senhor viveu essa época. Então, na sua ótica, como é o comportamento das pessoas, como afetou a vida do senhor, ou não afetou, era tudo tranquilo, a mesma Era, coisa, como não, eu é? diria a você que não afetou a minha, porque eu era muito inexperiente, eu não tinha capacidade de raciocinar o que era aquilo ali. Hum, Eu era. Porque hoje, se você parece com 16 anos, 18 anos, eu já tinha 18 anos, aham. mas nós éramos, ó, isso aqui fez a diferença. Fez diferença. Muita informação, né? Muita informação. Nós não Aham. tínhamos Então, o senhor informação. tava alguma coisa acontecendo, mas o senhor não sabia exatamente o que era, né? Exatamente. E outra coisa, a imprensa não divulgava. As Se informações divulgasse, o universo demoravam, né? fechava, as informações demoravam. É Quer dizer, verdade. então isso fez com que nós ficássemos um pouco omissos daquilo Entendi. ali. Queria entender, aí um dizia que então, o exército bate, todo mundo mata, não sei o que, sabe? A gente sabe que matou Aham, muita gente, né? aham, Mas, mas não tinha aquela informação com muita aham. profundidade. E tinha, além da informação, vinha junto a desinformação, creio eu, né? E E aí você não sabia bem o que era isso, verdade nem isso. E mentira, a né? censura. E a E censura, a censura. verdade, A verdade. censura velada. Não tinha, ninguém tinha. Quem danado ia conversar? É, Quem conversava? Certo? aham, Eu tive um exemplo aqui uma pessoa que foi casada com uma cunhada minha. Ele, o cara passou por ele no trânsito e ele xingou o cara. Parece que o cara trancou, não sei o que foi. Ele xingou. Ou o cara xingou ele, foi o cara xingou uhum, ele. Aí ele estirou o dedo pro cara. sim, E o cara era um militar. Foi, prendeu ele e levou pro QG. aham, Ele passou meio dia lá respondendo todo quantidade de coisa. Eu perguntei se ele tinha apanhado. Ele disse, não, não apanhei não, mas eles deram uns impressões em mim lá para me dizer o que que eu era, entendeu? porque tudo puxava para política, Tudo, tudo. para
traição, essas coisas, né? Tudo. Era uma época que você tinha que andar com muito cuidado na rua, né? Você andava pisando em ovos para não quebrar os ovos. Aí Entendi. era muito difícil a gente. Eu não me aprofundei, porque na época eu nem pensava. Aham. Tinha hora, né, pra estar na rua, Tinha, que hoje em tinha. dia Tinha o não toque de tem. recolher. 10 horas da noite tinha que estar todo Não mundo tinha que já. ter ninguém na rua. Você, para estar na rua, você tinha que justificar. Hum, Entendeu? Tinha que ter uma justificativa para. aham, Certo? entendi. Isso dificultava a informação. Hoje não, hoje você pega um bicho desse aqui, você viaja o mundo inteiro, né? Aham. Aí, com quantos anos o senhor começou a entender a política, a procurar saber? Depois que entrei na polícia. é, Era o quê? O senhor tinha quantos anos quando entrou? Uns 24. 24 anos. 24 anos eu entrei. Aí era concurso? Concurso. Concurso. Eu fiz o concurso em 68 e entrei em 70. Aham. Era muito concorrido? Muito, Sempre muito, foi, né? muito. Na época, na minha época, eram 20 vagas. Hum, Tinha 600 candidatos. caramba, muita gente. 600 candidatos. E eu recebi uma ajuda muito grande de Clenilson, que foi. Aí eu fui trabalhar com ele quando foi em 68 que houve esse concurso. Eu disse a ele, Clenilson, eu vou fazer o concurso da Polícia Rodoviária. Ele disse, beleza. Desculpa, o senhor tinha terminado os estudos? Eu terminei, eu não fiz o estudo, eu não estudei como. Eu tenho 6 irmãos, todos 6 têm curso superior. O único que não é formado lá em casa sou eu. Aham, Porque eu larguei cedo para ir trabalhar. sim. No Mas foi o início- segundo grau? Eu terminei, não terminei o segundo grau, mas depois fiz o curso. Tinha um curso que chamava Madureza, parece. Ah, Dureza era que a gente fazia, que era o segundo grau todinho tipo um supletivo. supletivo. Entendi, Era o entendi. supletivo. Aí eu fiz o supletivo e Ah, aí passei de porque supletivo. devia ser exigido, né, para entrar na polícia ou não? Não, Ah, não? naquela época não exigia, não. Hoje é que só entra com curso superior. Entendi. Polícia Rodoviária hoje só entra nível superior. Mas no meu tempo foi o último concurso que houve que não Que exigia. não exigiu. Superior, Ah. Seu Lula, o senhor falou aí do tempo de Collor, né? Que Foi. foi quando ele passou de patrulha para a Polícia Pra polícia. Federal, Nós né? passamos para o Ministério da Justiça, aí virou polícia. Uhum. Essa época de Fernando Collor, qual a lembrança que o senhor tem aí de como foi que o senhor passou essa época aí? Porque a gente lembra que ele embargou, né? Segurou o dinheiro dos Foi. brasileiros, Foi. muita gente. Como foi essa Deixou, época deixou aí? todo mundo revoltado Aham, por conta dessa ação, uma ação feita numa sexta-feira. Gente que ia tirar dinheiro para pagar funcionário. sim. O banco não tirou mais. Essas empresas pequenas que na sexta-feira sacavam o dinheiro para pagar os funcionários, né? Uhum, Foi um Deus nos acuda. uhum. Foi um negócio que ficou todo mundo revoltadíssimo com ele, revoltadíssimo. E os funcionários públicos, funcionários federal, afetou muito também? Afetou, Foi? afetou. No seu caso, você também não conseguia tirar dinheiro? Como era? Nada, ninguém conseguia. Caramba, Só tirava até 50 reais, parece. Era 50 reais. diga aí. Ninguém sacava dinheiro, não. Foi realmente uma Foi uma coisa que eu acho que. Foi uma ação desastrosa demais. Ninguém acreditava nunca que o negócio daquele pudesse acontecer. Aí o povo diz, Lula vai prender pro salário. Vai não, ninguém vai mais fazer isso. É uma coisa que dá para acabar com um país Não, mesmo, né? aquilo não pode. O negócio daquele foi uma Aham. loucura. Aquilo é um louco. Ele era louco mesmo, ele corria. Uma vez eu estava em Brasília e fui com um amigo meu ver a chegada da casa da Dinda. O amigo disse, vamos lá na casa da Dinda. Ele, todo domingo ele não corria, Era. ele corria e voltava, cheio de segurança ao redor dele.
E era gente, muita gente para ver, viu? Porque no Brasil tem gente para tudo. Sim, é. Tem um amigo, Verdade. tem um amigo que aqui em Natal tinha um candidato, Severino Galvão. Gente boa, vai, é o pai de aqueles meninos cantores que tem Galvão aí, um cara de Sim. cantor Galvão. Aham. Severino Galvão candidatou-se a vereador umas 10 vezes. Perdia toda vez que candidatava. Aí eu tenho um amigo meu disse, rapaz, no mundo tem gente para tudo. Ainda sobra para mascar fumo e votar em Severino É, Galvão. eu digo isso, tem jeito pra tudo e dá sobra, né? Ainda sobra. E dá sobra, Aí porque esse tudo é amigo pouca meu coisa. dizia, ainda dá sobra para mascar fumo e votar em Severino Galvão. É verdade, é verdade. Aí, é, é, nesse tempo, o senhor passou por isso tudo, né? Assim, É, e aí, como foi que o senhor entrou na questão de secretário de obras de Extremóis, que foi a primeira coisa antes do senhor partir para ir ao Marinho, não é isso? foi o seguinte, esse meu amigo Walter Soares de Paula, advogado, morreu novo. Ele, ele tinha uma liderança muito grande em Extremóis, absurdo. Hum, Ele, ele foi, ele foi eleito prefeito. Eu não participei da campanha dele. Ele foi eleito. Aí, quando ele foi eleito, surgiu um problema com o município de Elmarim no DER. hum. O DR tinha um negócio enganchado lá e ele não conseguia, ele tentou resolver. Com 2 meses que ele estava no governo, tentou resolver de todas as maneiras e não conseguiu de jeito nenhum. Aí ele Sim. falou comigo. Aí ele conversou comigo, disse, Lula, eu estou com um problema assim, assim, assim. E eu tinha amizade no DR. Aí eu disse, rapaz, eu vou lá ver se desengancha esse seu negócio. Aí ele me passou o coisa todo das credenciais para mim. E aí eu fui e consegui resolver com Uhum. esse amigo lá, eu consegui. Aí ele foi, quando eu consegui, ele disse, rapaz, todo mundo dizia que eu não conseguia. Mas tem um doido no mundo que consegue, né? Aí ele disse, tu quer ser meu secretário de obra? Porque quando tiver essas broncas assim, tu resolve tudo. Eu digo, quero, vou fazer uma Foi assim experiência. mesmo, de É, primeira. vou fazer uma experiência. E eu era da Ativa na época, sabe? Sim, sim. Eu era da Ativa. Aí consultei o órgão, eu, ele disse, pode ter problema não. Pode Aham. ser com confiança, não tem problema não. Aí eu fui. Aí passei os 4 anos dele, passei mais 2 anos que entrou no lugar dele. Foi ele que elegeu o professor Entendi. Domingos Xavier. Meu Aham. amigo, ainda hoje é vivo, mora lá em Pitangui. Sim. Gente boa também, acaba bom. Aí o senhor fez bastante obra lá em Extremóis. Não, não fez muito, porque essas prefeituras não constroem muito. E naquele tempo, o acesso a Brasília era mais restrito. Sim, entendi. Era mais. Hoje não, hoje tem mais acesso. As prefeituras têm muito acesso em Brasília hoje. Aham. Hoje já tem até a emenda PIX, que você consegue uma emenda PIX, vem o PIX para a prefeitura. Olha aí, não sabia É, não disso. é. Que a emenda PIX, que é o fetiche deles agora é a emenda PIX. É, Quando eles pedem emenda, só querem PIX. bom demais. Rapaz, o Pix veio para mudar muita coisa, agilizou muita coisa, né? Veio. Os Esse pagamentos, a gente não foi. tem mais desculpa de fazer só na segunda, não. Faz Não, qualquer final de semana, qualquer feriado. coisa. Então, hoje você tem até os pedintes, né, bicho? É, Os os pedintes pedintes. tem lá o número do Pix, aí segura a plaquinha aqui, aí bota meu Pix, né? Pix, tal, tal, tal. Aí você tem esse negócio de você dizer assim, não, não tenho dinheiro aqui agora, não sei o quê. É, Né? verdade, é E verdade. você vai ter um pastorador de carro. Aham. Pastorador de carro hoje é só do Pix. É, Porque Pix, fica dentro. maquineta, o que for, É, eles passam, todo tipo de pagamento. agora o Pix foi uma revolução, isso. Foi. Diz que trouxe um probleminha para os banqueiros, né? Claro, porque tinha as taxas
Pix não tem taxa, né? É. Mas ainda falam que vão colocar mais para frente. Sempre vem a questão do imposto, né? Tem que vir. Exatamente. A gente exatamente. não tá livre disso aí, não. Nós somos o terceiro país com a moeda mais valorizada. Eu acho que é por isso que o imposto é tão alto. Porque o valor da moeda não vale nada. Vale nada, A gente só perde para uma moeda da África e para, acho que é o peso da Argentina, que está em crise. E olha que tem países em guerra, viu? Né? E a gente tá perdendo para os países que estão em guerra, né? Rússia, Ucrânia, isso aí. E tudo que o senhor falou aí, né? Que é a questão da corrupção que vem aumentando. Porque é diretamente ligado, né? Corrupção com moeda. Quanto mais corrupção, diretamente ligado. Menos segurança tem a moeda. Não é isso? É verdade. E comparando assim, ó, outro dia, seu Lula, eu fui na internet procurar um pouco das piadas, por exemplo, de Jô Soares, né? Jô Soares era fantástico. Umas piadas bem antigas. E piada clássica, né? Clássica. Jô Soares, Chicanísio. Aí fui atrás, aí sempre eles fazem piada com política. E aí, se você pegar aquela piada daquele tempo e trouxer para hoje, se encaixa perfeitamente. Se encaixa. Então, as coisas... eu pergunto ao senhor, as coisas não mudaram de lá para cá? Tá, em alguns aspectos. Alguma coisa mudou, mas o tradicional mesmo não muda, não. Não muda, não, certo? Você vê que as piadas se encaixam. Se encaixa demais. Porque eles tinham uma percepção. Eles tinham essas percepções que daqui eternamente. Eternamente, uma piada daquela dura eternamente. Exatamente, dura eternamente. Verdade? Eu acho que... Porque eu não vivi esse tempo. Mas lá atrás, por exemplo, quando o Jô Soares era novo, né? Ele fazia uma piada... A piada dele era supervalorizando aquele defeito ou realmente acontecia daquela forma? Acontecia. Então era realmente... Tem uma piada que eu aprendi essa piada, menino, e que diz que o político morreu, chegou no céu. Aí tinha um cara de ventilador, assim, uma sala, o cara entrou cheio de ventilador, milhares. Aí o cara olhou e disse: seu Pedro, isso aqui é o quê? Aí o Pedro disse: isso é o seguinte, cada político corrupto do Brasil tem um ventilador aqui. Tem um bicho desse aqui. Cada pegada que ele dá lá, o ventilador dá uma rodada, velho. Faz até. Aí o cara ficou olhando, tanto virava, fulano de tal, virava. Aí ele disse: graças a Deus, o meu não está aqui. Ele está. O do senhor está ali na outra sala, servindo de ventilador. Ventilador para os outros, né? Está servindo de ventilador, porque rodava tanto. Exatamente. Muito interessante. É isso aí. Isso então, se encaixa desde sempre, do mesmo né? jeito. Acho que o poder, né? O poder, ele é muito sedutor, né? E aí é o seguinte, às vezes eu vejo essa percepção de mim que estou fora da política, certo? Vou passar para o senhor ver se essa minha visão corresponde à realidade. Eu vejo às vezes que o cara vem muito bem intencionado. Tipo assim, tem os políticos de carreira, né? Que é aquele que já vem, já entende o processo, já entende tudo. E vem um cara novo que quer revolucionar a política, quer fazer até o que não é o papel dele, né? O vereador quer fazer o papel do executivo, mas não pode, né? Aí ele vem querendo revolucionar e com as melhores intenções, só que quando chega lá, é muito não consegue. Ele não consegue, é muita sedução e facilidade, e ele acaba
por não fazer, desistir daquilo que ele não consegue, como disse o senhor, e começa a se aproveitar das facilidades que tem o poder, né? Exatamente. É fantástico. Não é essa a visão, né? É essa visão aí. Porque primeiro que ele não consegue fazer. Os outros, o sistema não deixa. Não deixa. Tem uma prefeitura onde o prefeito mete a mão, aí chega o outro novato. Para atrapalhar? Para cuidar. Quem está ali no meio não deixa, não. É verdade. Aí você entrou com a D. E as benesses são fantásticas, que aí ele não resiste. Isso. Aí ele não resiste. Aí vai dizer, eu vou arranjar intriga. Eu já vi muito dizer, eu não vou arranjar intriga. A escada até mandaram me matar. Pois é. Vou fazer isso. E acontece também. Daí está feito. Está preparado o elemento. Está totalmente mudado o elemento. Ele chega com uma percepção e vai fazer. E vê que a realidade é outra, né? É outra, completamente diferente. E qual é a melhor forma para você lidar no meio político? Você que tem muitos anos, o senhor tem muitos anos aí, como a pessoa deve se comportar, como a pessoa deve agir? Deve agir como político. Aí você diz, e como é? Como é? Exato. É do jeito que você disse ali. É se ajustar àquele ambiente ali. Foi um prazer conhecer o seu Lula, estar com o senhor aqui conversando, as conversas muito interessantes. Eu estou agora aqui, minha cabeça trabalhando, como é que eu demorei tanto para vir para esse podcast, que Sivanildo marcou bem umas 3 vezes. Foi. Deixa para semana aqui, não sei o que e tal. Você vê como eu estava perdendo, porque com você eu vou aprender muita coisa. Eu aprendi demais aí com o senhor, oxe, eu que aprendi. A gente aprende com os meninos também, a gente aprende com as crianças. Inclusive o senhor tá para lançar um livro, né? Vou lançar um livro. Se quiser falar um pouquinho sobre esse livro aí. Uma autobiografia da minha história, desde quando eu nasci até hoje. Muito bem. Pelo que eu passei, pelo que eu tive uma vida maravilhosa. Sim. Agora, por final, é que ela veio complicar um pouquinho por conta da saúde, né? Eu me estraguei, eu sou diabético. Sim. Sou diabético e me estraguei muito. Então, 40 anos eu já era diabético. Com 43 anos eu já estava tomando insulina. Sim. Entendeu? É uma doença silenciosa. Mas eu fui prevenido. Quando eu entrei na polícia em 70, fiz uma bateria de exames para entrar que a gente tinha que fazer. E um médico pegou, analisando meus exames, aí perguntou se eu era diabético. Se eu tinha família diabética, gente na família. Aí eu disse, eu tenho meu pai, minha avó, meu avô, é uma corrente. E lá em casa, a mamãe teve 7 filhos, o único diabético sou eu. O mais velho. O resto, ninguém é diabético. Aí ele disse, olha, você vai ser diabético, de qualquer jeito. Com o passar do tempo, depois dos 60 anos, você vai adquirir uma diabetes. Se você se cuidar. Porque se você não se cuidar, com 40 anos você está diabético. Com 40 anos eu fiquei diabético. Porque eu não me cuidei. Não se cuidou, entendi. Bebia, comia tudo, não tinha reserva de nada. Com 40 anos eu descobri que era diabético. Aí, agora que está vindo o resultado mesmo. Sim. Porque agora eu já fiz uma angioplastia, já coloquei 2 stents, já fiz cateterismo, bem uns 3. Aí já de lá para cá a coisa vem. Aí desanda tudo, sabe? O senhor sempre foi calmo assim, tranquilo? Sempre. Tem hora que eu me afogo, tem hora que eu me afogo. Aí diz que o calmo, quando se afoga, é para matar. É verdade, não, isso é verdade. E quando o senhor for lançar o livro, as portas estão abertas, pode vir aqui, a gente conversa de novo. Mostra para todo mundo comprar. É interessante demais, vai ser interessante demais. Você vai participar do meu livro. Tá bom, perfeito. Muito obrigado, é uma honra, viu? Tá certo. E aí, vocês viram que tem muita história bacana, né? Patrícia, corta para mim, por favor. Aí, vocês viram que tem muita história bacana. O seu Lula vale a pena quando ele lançar o livro comprar, porque é muito interessante. E vou deixar para o senhor falar
as considerações finais. O microfone está aberto para o senhor dizer Certo. o que quiser. Cleito, eu adorei a entrevista, o bate-papo com você. Gostei Cabeça muito. boa, você tem uma cabeça Obrigado. arejada, cabeça jovem. Acaba bom de bater papo, bom de conversar. Ai, que bom, que Eu bom. gostei demais, demais. E vou voltar aqui outra hora, se Deus quiser, eu vou voltar, porque a gente ir botando em dia essa conversa Sim. aí, não é verdade? É verdade, muito bom. E muito obrigado a você pela atenção, pelo espaço que você está me dando, que é muito importante isso aqui. E eu queria perguntar a você se eu posso trazer o pré-candidato de Brejinho para Pode bater um papo sim. com você Já aqui. vamos marcar o dia quando o Pronto. senhor quiser. Você, marque com Sivanildo. Sivanildo, marque com ele. Aí Isso. aí eu tô com ele, todo dia eu tenho contato com ele. Aí eu marco o dia para a gente vir aqui. Pronto, Eu- perfeito, perfeito. Até Muito agradecer a obrigado, Sivanildo aí. parabéns pelo seu trabalho, maravilhoso. Obrigado, seu trabalho, obrigado. viu? Muito bom, obrigado. Pronto. Deus E abençoe. muito obrigado a seu Lula aqui pela presença, pelo tempo disponível. Obrigado, Silvanildo, aí pela indicação, muito boa. Deus abençoe, seu Lula, muitos anos de vida aí para ainda mais adquirir mais histórias aí Obrigado. e para a gente poder compartilhar, exatamente. E você que nos acompanha até aqui, por favor, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se nesse canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo e veja as outras histórias que temos aqui. Esse episódio é o número 123. Então tem 123 episódios aí para você ver e ver qual que você mais gosta. Deixa teu comentário aqui com o que mais você se identifica. E é isso. Até o próximo episódio nesse mesmo canal. Tchau e obrigado. Até mais.